Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que acordar, terça-feira, 8 de junho, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas dependemos desse nome. Com certeza, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós estamos sendo guiados pelo Espírito para o reino de Deus. Por isso que não podemos mais perder tempo, mas invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, esse nome, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, é quem nos dá força para prosseguir esse caminho tão árduo, mas que vale a pena, porque quem fez esse caminho, passou por esse caminho e foi aprovado, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu e vocês precisamos cumprir o que resta das aflições de Cristo. Então, nós precisamos estar sempre conectado ao Senhor, para que possamos ir ao reino de Deus. Mas não esqueça, tudo começa pelo invocar cedinho o nome do Senhor, para que o dia seja bem desfrutável. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, estarmos ardendo dentro do nosso ser, aí nós podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês essas revelações maravilhosas sobre a palavra profética. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 8 de junho, ele vem aqui em 1 Reis 3 ao 4. Atos 6, Salmo 126 e Provérbios 16, 26 ao 27. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês, com certeza, podemos sentir as revelações de Deus. Como Paulo teve também várias revelações e uma visão só que ele não abriu mão dessa visão que Deus lhe deu num sonho. Louvado seja Deus. E no Velho Testamento hoje, no capítulo 3, né, 1 Reis, nós vemos ali uma história de duas mulheres, né, prostitutas. Todas as duas tinham filho e uma matou o filho. Veja só, uma matou o filho, quando rolou, por cima do filho matou. Ficou só um. E a serva chegou, tirou aquele menino daquela mulher ali e passou para ela, né? E deixou morto com a outra mulher. Mas na hora, né, elas foram de frente ao rei Davi, zoar lá, né? E Davi disse: partam no meio. Aí veja só o que o amor faz: partam no meio, deu uma banda para cada um. Só que a outra disse: como assim, nem eu nem você, mas Davi, pela sabedoria de Deus, que ele pediu sabedoria a Deus, sobre julgar. Ele disse: pode dar a primeira. Deu para entender o quê? Que a primeira, ela realmente estava falando a verdade, que o filho era dela. Mas a outra queria, por fim na força, tomar o menino. Trazendo isso para a experiência nossa. Trazendo para a nossa experiência. Muitas vezes a gente podemos estar querendo mentir em certa ocasião. Mas aqui nota que quando você tem a verdade, ama as pessoas, você fala o que Deus manda. Louvado seja Deus. Portanto, pede sabedoria a Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, não vamos sair com de qualquer maneira, aliás. Vamos pregar a palavra profética como a nós, a verdade de Deus em nós. Amém? Louvado seja Deus. Aí, aqui no Salmo 36, mas aqui no Salmo ele diz assim, ó, uma pessoa maligna faz isso, como a outra queria fazer com ela, mentindo.
O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal, tá vendo? Foi no caso daquela mulher. Até mesmo suas palavras são como o fogo devorador, tá vendo? Por isso, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos falar a verdade. Louvado a Deus. Que Deus tem falado todos os dias as suas verdades para cada um de nós. Amém? Louvado a Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza, graças a Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, vamos ao alimento diário. Alimento diário que todos os dias traz essas pepitas bem desfrutável para mim e vocês passar o que eu e vocês ganharmos para os amados irmãos ou ouvintes. Louvado seja Deus. E o alimento diário, o título vocês já sabem, né? O alimento diário, o título, a série, aliás, nós já sabemos que é a igreja, coluna e base da verdade. Essa coluna e base da verdade está em Cristo Jesus. E o título geral é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Louvado seja Deus. E o alimento diário, o título da semana, nós já lemos a semana passada e está continuando a falar sobre o autor apóstolo Paulo dos, falando tudo sobre o que Paulo passou aqui na terra, encabeçado em Cristo, o amor que ele tinha por cada pessoa naquela época, pelos homens. Aí hoje é terça-feira, né? São 8 parágrafos cheios de desfrute. Cada parágrafo, se você ler com calma, como eu sempre peço a vocês, leiam com calma. Com certeza vocês vão ganhar, nem que seja uma frase, mas ganha. É cheio de luz. Esta pepita do alimento diário. E hoje, terça-feira, a leitura bíblica, nós com certeza já lemos também esses capítulos, esses versículos, mas é bom reler novamente. Ler com oração, esse é que nós já lemos. Efésios 3:8. Olhe a visão do homem que realmente recebeu uma visão celestial. Ele diz: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios e, aliás, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja Deus. Aqui dá para notar que Paulo estava cheio do Espírito, porque ele dizia: A mim, menor de todos os santos, se nós olharmos com nossos olhos, mas assim, Paulo tinha muita revelação de Deus, só que ele não, tudo que Deus deu a ele, ele não se orgulhou, não se gloriou. Paulo se gloriava nas fraquezas. Tem muitos de nós que podem se gloriar em tudo que Deus dá e nós podemos se gloriar, como coisa assim, foi eu que mereci. Mas não, Paulo se gloriava nas fraquezas. Que sejamos esses irmãos e irmãs que se gloriem sim, mas nas fraquezas. Não podemos se ensoberbecer com a nossa glória humana. Ó Senhor Jesus. Aí o título é Ser obediente à visão celestial. Aqui nós já sabemos essa história sobre a visão celestial de Paulo, né? Paulo era um homem cruel, que nós sabemos disso. Aí aqui o irmão já vai dizendo. Após a sua conversão, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Essa transformação é mostrada em 1 Coríntios, que diz: Eu sou o menor de todos os apóstolos. Ó Senhor, Jesus, menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado, tá vendo aí? Apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, aqui Paulo já disse tudo. Mesmo ele tendo grandes revelações de Deus, ele não queria se orgulhar, não queria se gloriar. Ele disse que era menor de todos os apóstolos. Ele disse que foi chamado por Deus. Digno de ser chamado apóstolo. Tá vendo? Ele não era nem digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele perseguia a igreja de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos ser esses e essas que, quando o Senhor estiver falando, nós se abrirmos, deixar o Senhor trabalhar em cada um de nós, para que Deus possa nos dar revelação, para nós, através dessa revelação, nós pregarmos o Evangelho verdadeiro e puro. Louvado seja Deus.
Ó, Senhor, aqui tem muitos pontos bons. Aí ele diz assim: vou passar lá para outra página que tem um encorajamento que, para mim, eu creio que vai servir para os irmãos também. Diz assim: amados irmãos, amados, assim como Paulo, sejamos fiéis às palavras que temos recebido da parte do Senhor. Quando ele nos disser algo, não resistamos. Pelo contrário, rendemos a sua vontade. Vejam só esse pequeno trechinho aqui já diz tudo para mim e vocês. Amados, vamos ser fiéis ao que Deus tem dado para mim e vocês. Ele só dá na medida, porque ele é Deus. Então, se ele só dá na medida, se ele der muito ou pouco, mas eu e vocês têm que notar que foi Deus que deu. Então, vamos ser fiéis, nem que seja no pouco que ele nos dá, que a própria Bíblia revela. Ele disse, se nós ofertarmos ao Senhor, nem que seja pouco, como aquela viúva, ele diz, sobre o muito te colocarei. Por isso que eu e vocês precisamos estar convictos que o nosso Senhor só dá na medida. E outras, vamos ser fiéis ao Senhor. Ser irmãos e irmãs que realmente amam esse Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aí aqui, outra frasezinha. Lá embaixo diz assim, o Senhor Jesus foi nosso primeiro modelo. Aleluia. Lembre-se, quando eu e vocês tivermos dificuldades, pensamentos que não agradam a Ele, sofrendo, vamos se lembrar que Cristo é quem deu o modelo aqui na terra, como se viver pelo próprio Deus. Ele deu esse modelo. Então, se Ele deu esse modelo, eu e vocês temos que fazer o quê? Seguir o modelo que Deus tem dado a cada um de nós. Lembre-se, Ele deu a Cristo, deu a Paulo. Então, há esperança para mim e vocês também. Seguir esse Deus tão maravilhoso. Ele assim, enquanto ele estava na terra, ele se compadecia das multidões, tá vendo? Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Isso é para ser o nosso viver. Compadecer das pessoas. Que nós sabemos como é que está o mundo hoje. As pessoas estão sem rumo. As pessoas estão sem direção. Se eu e vocês, que somos cristãos, estamos encabeçados em Cristo, nós podemos dar uma direção, sim, a essas pessoas e levá-las à presença de Deus, para que elas possam seguir também o nosso Senhor. Olha, porque estavam aflitas, né? Aí ele diz, ovelha sem pastor, ele diz, é por essa razão que Jesus ia de cidade em cidade pregar o evangelho do rei. Tá vendo? Jesus não media esforço. Olha o exemplo do nosso Pai. Para salvar os homens. Então, amados e amadas irmãs, aqui um encorajamento muito sério e importante. Nós não precisamos medir esforços, ficar no nosso sofá à vontade. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar esse Cristo tão maravilhoso, Senhor Jesus. Diz o apóstolo Paulo, seguiu as mesmas pisadas, tá vendo? Exemplo de Cristo, Paulo seguiu as mesmas pisadas. Hoje é, tá vendo? Hoje é nossa vez. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, cooperando com a obra do Espírito. Esse é o nosso chamamento, tá vendo? Eu e vocês precisamos estar cooperando com a obra do Espírito. Aí aqui ele, no fim, ele dá uma advertência aqui. Embaixo ele diz, portanto, não fiquemos pensando em nosso conforto ou posição na igreja. Oh, Senhor Jesus. Amados e amados irmãos, não vamos ficar no nosso conforto. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oposição. Vamos atrás de posição. Vamos atrás, sabe de quê, irmãos e irmãs? De salvar pessoas. É isso que nós devemos ir atrás, não de posição. Posição não vale diante de Deus. Nós precisamos é dar função. Amém? Louvado seja Deus. Oh, assim que possível, preparemos para sair da cidade em cidade, de bairro em bairro, para pregar o evangelho do rei. Isso é uma incumbência que Deus e uma missão que Deus deu para mim e vocês. Sair em bairro, pregar o evangelho. Porque quando eu e vocês estamos pregando o evangelho, nós estamos cooperando com o Espírito. Ó Senhor Jesus. E assim, vamos introduzir as pessoas da maravilhosa vida da igreja. Ó, cuidando delas, ensinando-nos para que possam ser achada perfeita em Cristo. Olha a incumbência nossa. Nós temos que ir atrás dessas pessoas.
salvá-las, para que elas possam passar a ser achada perfeita diante de Cristo. Por isso, amados e amadas irmãos, não vamos perder tempo. Vamos seguir ao Espírito, porque nós já fomos chamados e escolhidos. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus, mas lembrando, se ganhar algo da palavra, passem uns para os outros. É preciso. Alguém está precisando do seu falar, do seu compartilhar. Amém? Louvado seja Deus. Sim,